Conheçam Verônica. Ela nasceu no dia 31 de março de 1971. Ela era uma mulher de 39 anos que vivia no Tennessee, Estados Unidos. Verônica foi descrita como uma mulher trabalhadora, inteligente e como uma ótima mãe também. Ela nasceu na Itália. Em determinado momento de sua vida, se mudou para os Estados Unidos, onde estudou, se tornou uma produtora de TV e construiu uma carreira consolidada. Ela também casou com um homem chamado Timothy. Eles ficaram casados por volta de 17 anos, tiveram um filho, e então Verônica pediu divórcio entre 2009 e o início de 2010. Mesmo após sair de casa, o divórcio dos dois ainda não tinha saído, eles estavam lutando pela guarda do filho, ainda tinha muitas questões e por isso ela estava esperando esse divórcio ser concluído. Foi Verônica quem conseguiu a guarda provisória do filho, ela ficava com ele toda semana, o juiz permitiu que Timothy ficasse com o menino aos domingos e assim os dois seguiam a vida. Ainda nessa época, Verônica começou um relacionamento com um homem chamado Brian. Ele também era produtor de TV, os dois se conheceram trabalhando e aparentemente estavam muito apaixonados. No dia 29 de agosto de 2010, Verônica acordou bem cedo, foi para a missa. Após assistir a missa com seu filho de 9 anos, os dois foram até o estacionamento da igreja e então ela entregou o filho ao pai. Após isso, Verônica foi até seu carro. Enquanto estava dirigindo, ela ligou para o namorado, combinou que ele passasse em sua casa, ele aceitou. Por volta de 12:30, Brian chegou à casa da namorada. Assim que chegou ali, ele encontrou a porta da garagem aberta, achou aquilo muito estranho, começou a chamar por Verônica, ela não apareceu. Ele então decidiu entrar na casa, começou a caminhar pelos cômodos e infelizmente encontrou uma cena que o deixou muito triste. Imediatamente, Brian pegou seu celular, telefonou para a polícia para informar o que estava acontecendo. Os investigadores então foram até aquela casa. O primeiro local que eles foram foi na garagem. Eles encontraram a porta do carro aberta, perceberam que tinha muitos objetos de Verônica pelo chão e por isso entenderam que ela foi abordada na garagem. Depois disso, eles começaram a caminhar pela casa, encontraram muitos outros objetos pelo chão, entenderam que uma luta aconteceu naquele lugar e ao chegar na sala, eles infelizmente encontraram Verônica sem vida. A partir daí, eles começaram a verificar aquele local para ver se eles encontravam alguma evidência. Logo perceberam que a motivação não foi roubo, porque tinha dinheiro em cima da mesa, tinha cheques também, vários objetos de valor, e perceberam que a única coisa que tinha sumido foi o celular de Verônica. Além disso, eles também perceberam que as balas que foram utilizadas não estavam na casa. Eles entenderam que assim que o criminoso tirou a vida de Verônica, ele coletou todas as balas que usou, então os policiais começaram a verificar cada canto daquela casa para ver se ele tinha esquecido alguma e felizmente eles conseguiram encontrar porque ele não tinha levado todas. A partir daí, aquela cápsula de bala foi coletada, foi enviada para um laboratório. Verônica também foi levada para análise para que eles pudessem entender o que tinha acontecido realmente. Ali os profissionais constataram que ela tinha perdido a vida devido a tiros, disseram que isso aconteceu cerca de 4 vezes e por isso os policiais começaram as buscas pelo culpado. A primeira pessoa que eles interrogaram foi Brian, o namorado de Verônica. Como ele foi a primeira pessoa que a encontrou, os policiais começaram a suspeitar dele e então o levaram para a delegacia. Assim que Brian foi levado à delegacia, ele se mostrou muito triste e chocado com toda aquela situação. Ele contou à polícia que estava muito apaixonado por Verônica, disse que jamais faria algo de ruim contra ela e que assim que chegou na casa e viu toda aquela cena, ele ligou imediatamente para a polícia. Brian também falou que os policiais deveriam investigar o ex-marido de Verônica, contou que eles estavam passando por um divórcio conturbado, que estavam brigando pela guarda do filho e que os dois não se davam bem.
Brian também contou que antes de ir para a casa da namorada, ele passou em um mercado, ficou ali por algum tempo, comprou algumas coisas, depois disso entrou no carro, dirigiu até a casa de Verônica e que assim que a encontrou, ele ligou imediatamente para a polícia. Por causa dessas informações, os investigadores foram até esse mercado que ele disse que esteve. Assim que chegaram ali, eles verificaram os recibos, constataram que Brian estava dizendo a verdade e devido ao horário que ele estava naquele mercado, eles puderam perceber que ele realmente era inocente, que ele não tirou a vida de Verônica. Eles perceberam que o horário que Brian saiu do mercado e o horário que ele chegou na casa de Verônica não batia com o horário que ela faleceu, pois eles acreditavam que Verônica perdeu a vida entre 12h09 a 12h20 e Brian só chegou na casa 12h30. Apesar disso, eles pediram para Brian seu celular, ele entregou, também solicitaram seu DNA, Brian entregou sem grandes problemas e por isso tudo foi coletado e enviado para uma perícia. Depois disso, os policiais decidiram falar com o ex-marido de Verônica. Eles foram até a cidade onde Timothy morava. Assim que começaram a falar com ele se demonstrou chocado com o que aconteceu, ficou preocupado por causa de seu filho e disse que não tinha tirado a vida de Verônica. Quando os policiais perguntaram o que Timothy fez no dia 29, ele disse que ficou aguardando Verônica no estacionamento da igreja. Assim que a encontrou, ele pegou o filho, começou a dirigir até a casa de sua mãe, mas que no meio do caminho ele parou em uma loja de conveniência porque queria comprar refrigerantes para o filho. Os investigadores então perguntaram se ele tinha um recibo dessa compra. Timothy entregou. Eles então foram até essa loja de conveniência, pediram as imagens da câmera de segurança, eles olharam as imagens, constataram que Timothy estava dizendo a verdade, parece que ele estava nessa loja por volta de 12h20 ou 12h21, e por isso eles perceberam que era impossível ele ter tirado a vida da ex-mulher, já que ele morava muito longe dela e não daria tempo de chegar até a casa de Verônica e ainda tirar sua vida. Com isso, os policiais pediram o celular de Timothy, ele entregou, também solicitaram uma amostra de seu DNA, ele entregou essa amostra sem problemas e por isso logo foi liberado. Como Brian e Timothy tinham álibis fortes, os policiais decidiram verificar os registros celulares de Brian, de Timothy e de Verônica e também rastrearam o celular deles. Fazendo esse rastreamento, eles perceberam que Brian estava dizendo a verdade, que 11h45 da manhã ele conversou com Verônica pelo telefone. Depois disso, o celular dele mostrou que ele realmente foi ao mercado, depois que foi até a casa de Verônica e que o horário batia exatamente com o horário que ele ligou para a polícia. Os policiais então verificaram o celular de Verônica, na verdade, verificaram os registros celulares, até porque eles não estavam com o celular dela em mãos. Ao fazer isso, eles perceberam que ela realmente conversou com uma amiga 12h08, que depois disso chegou em casa, e que mais ou menos 12h20 ou 12h21, o celular dela saiu da casa e depois o sinal dele parou. Os investigadores imaginaram que o criminoso pegou o celular, dirigiu até um certo local e depois o quebrou. Por último, os policiais verificaram o celular de Timothy. Ao fazer isso, eles notaram que ele tinha feito muitas ligações nesse dia e essas ligações foram por volta de 11h da manhã, 11h40, e que depois ele ligou para essa pessoa de novo por volta de 12h20, 12h22 ou 12h21, algo assim. Como perceberam que essas ligações foram antes e depois que Verônica faleceu, os policiais ficaram em alerta, decidiram verificar de quem era aquele número e descobriram que era de um homem chamado Corey. Quando os policiais decidiram investigar esse homem um pouco mais a fundo, eles perceberam que ele já tinha histórico criminal. Parece que Corey foi preso devido a um abuso, ficou preso por algum tempo, mas que estava em liberdade condicional. Por causa dessas informações, os policiais ligaram para Corey, eles pediram que ele fosse até a delegacia, mas ele não quis, disse que não iria para a delegacia,
e então por isso os investigadores marcaram um encontro com ele em outro local. Assim que Corey chegou ao ponto de encontro, ele começou a conversar com a polícia, disse que era amigo de Timothy, que em certo momento de sua vida, que não é descrito nas matérias, ele passou um tempo na casa de Timothy e Verônica e por isso ele também a conhecia. Enquanto ainda estava falando com a polícia, Corey disse que não tinha tirado a vida de Verônica, contou que passou o dia 29 com a namorada, que eles ficaram juntos na casa dela o dia inteiro e que ele não tinha saído para lugar algum. Quando os policiais pediram para verificar o celular dele e também para verificar seu carro, Corey não aceitou, ele disse que não iria permitir e por isso naquele mesmo dia os policiais conseguiram um mandado de busca para obrigar Corey a entregar seu celular e seu carro também. Quando começaram a verificar aquele carro, os policiais encontraram uma bolsa térmica vermelha, não tinha nada dentro, não acharam nada relevante naquele carro, enviaram o celular de Corey para a perícia e ficaram aguardando a conclusão. Enquanto tudo isso acontecia, eles procuraram a namorada de Corey. Assim que começou a falar com a polícia, ela confirmou a versão do namorado, disse que eles ficaram o dia 29 inteiro dentro de casa, que dormiram pela manhã, que por volta de meio-dia ela fez o almoço dos dois e que eles ficaram ali comendo juntos. Como ela confirmou o álibi de Corey, os policiais nada puderam fazer. Eles então começaram a rastrear o sinal dele no dia 29 para ver se ele estava dizendo a verdade. Perceberam que aquele homem estava mentindo porque na parte da manhã o celular dele estava no estacionamento da igreja onde Verônica participou da missa e que no mesmo horário que ela saiu em direção à casa, o sinal do celular dele foi para o mesmo lugar. Por volta de 12h20, o sinal do celular de Verônica e o sinal do celular de Corey saíram exatamente ao mesmo momento da casa dela. Em certo momento, o sinal do celular de Verônica parou, parece que o celular dela foi desligado e depois disso o celular de Corey seguiu em direção à casa da namorada dele. Apesar de toda essa descoberta, os investigadores disseram que nada puderam fazer naquele momento porque esse rastreamento não era tão confiável assim. Por causa disso, eles ainda continuaram investigando Corey. Alguns dias depois, a namorada dele entrou em contato com a polícia novamente, disse que precisava falar com eles e então os investigadores mandaram que ela fosse até a delegacia. Assim que chegou ali, aquela mulher decidiu dizer que mentiu no primeiro interrogatório. Ela contou que, na verdade, trabalhou na madrugada do dia 29, que chegou em casa pela manhã e quando se deitou para dormir, Corey estava dormindo. Ela falou que algum tempo depois acordou, percebeu que o namorado não estava mais na casa, viu que o carro dele também não estava na garagem e por isso voltou a dormir novamente. Ela contou que só acordou de tarde, que quando começou a se arrumar para ir ao trabalho novamente, Corey chegou e que eles não ficaram juntos naquele dia. Ela ainda mencionou que quando se separou do marido, ela roubou uma arma que ele tinha para sua proteção, que ela colocou essa arma dentro de uma bolsa térmica vermelha, que essa bolsa estava dentro de seu carro, mas após tudo que aconteceu com Verônica, ela foi olhar o carro e não encontrou mais essa bolsa ali. Os policiais então se lembraram que essa bolsa vermelha estava no carro de Corey, apesar disso, a arma não estava ali, então eles decidiram procurar o ex-marido dessa mulher, perguntaram a ele como era essa arma, ele falou, disse qual era o calibre e os policiais perceberam que o calibre daquela arma era o mesmo calibre da arma utilizada em Verônica. Eles então perguntaram àquele homem se ele já tinha usado aquela arma em algum momento. Ele disse que sim, que tinha uma fazenda, que para sua proteção ele usou algumas vezes e por isso os policiais decidiram ir até essa fazenda para tentar encontrar cápsulas dessa arma. Ao chegar ali, eles verificaram toda a propriedade, conseguiram encontrar algumas, enviaram para a perícia e ali os profissionais constataram que aquelas cápsulas eram muito similares à cápsula encontrada na casa de Verônica. Ainda no decorrer dessas investigações, os policiais encontraram uma foto da arma no celular de Corey. Eles também encontraram um vizinho dele que confirmou que Corey mostrou essa arma para ele, mas ninguém sabia onde ela estava.
Enquanto tudo isso estava acontecendo, a namorada de Corey entrou em contato com os investigadores novamente. Ela disse que Corey estava pensando em sair do país. Os policiais então pediram a ajuda dela, ela aceitou ajudar, e então, seguindo as instruções dos policiais, aquela mulher ligou para Corey para tentar saber onde ele estava. Enquanto estava conversando com Corey, os policiais começaram a rastrear para tentar encontrá-lo. Ela começou a mentir, dizendo que estava com medo, que estava achando que seria presa, e durante aquela conversa, Corey dizia para ela que ela precisava se esconder. Além disso, ele disse algo que deixou os policiais alertas, porque ele pediu para sua namorada entrar em contato com Timothy e contar tudo o que estava acontecendo. Quando os policiais conseguiram chegar até Corey, ele foi preso, não quis ser interrogado e só ficou em silêncio. Após isso, os policiais começaram a investigar Timothy um pouco mais a fundo, souberam que o divórcio entre ele e Verônica realmente foi um divórcio conturbado, parece que ele sempre estava brigando com ela, não aceitava o fato do juiz ter dado a guarda do filho para ela e que isso deixava muito incomodado. Além disso, os policiais ficaram sabendo que, ao contrário de Verônica, que estava prosperando e morava em uma mansão, Timothy estava vivendo de favor na casa dos parentes e estava com muitos problemas financeiros. Além disso, eles souberam que Verônica tinha uma apólice de seguro de vida avaliada em $550 mil, que enquanto Timothy estivesse casado com Verônica, se algo acontecesse com ela, era ele quem teria direito a esse dinheiro, e como esse divórcio não tinha saído ainda, os policiais imaginaram que essa era uma motivação perfeita para ele querer tirar a vida de sua ex. Por causa disso, Timothy foi levado para a delegacia, ele ficou preso por alguns dias, até que decidiu falar com os policiais. Nesse interrogatório, ele revelou que, em um certo dia, estava vendo um filme ou conversando sobre esse filme com Corey. Durante essa conversa, ele mencionou para a polícia que, no filme, os dois amigos faziam um pacto e que cada um deveria tirar a vida de uma pessoa que estava incomodando o outro. Ao conversar sobre isso, os dois concordaram que Corey deveria tirar a vida de Verônica, porque ela estava supostamente atrapalhando a vida de Timothy, e Timothy deveria tirar a vida do pai de uma das namoradas de Corey. Ao falar sobre o seguro de vida que iria receber após o falecimento de Verônica, Timothy ainda comentou com um amigo que iria lhe pagar $35 mil, e então Corey acabou aceitando. Apesar disso, Timothy enfatizou aos policiais que aquele tal pacto era apenas uma brincadeira, contou que não acreditava que Corey ia ter a coragem de fazer isso, até porque outras vezes, segundo ele, Corey seguiu Verônica, mas nunca tinha feito nada. Devido a essas informações, aqueles dois homens continuaram presos. Eles ficaram alguns meses aguardando pelo julgamento e ele só aconteceu em 2012. Em fevereiro de 2012, Corey foi o primeiro a ser julgado. Ali no tribunal, a namorada dele fez um acordo com os policiais, testemunhou contra Corey, falou tudo o que sabia contra ele e por isso ela nunca foi presa e nunca foi julgada por ter mentido para os policiais. Ali no tribunal, os promotores também contaram que Corey sempre ficou em silêncio, ele nunca contou como tudo aconteceu e também nunca falou sobre o tal pacto. Eles falaram que, apesar disso, conseguiram montar um passo a passo com as provas que tinham e assim eles imaginam que no dia 29, Corey ficou parado no estacionamento da igreja, ficou observando Verônica, viu quando ela entregou o filho a Timothy e então começou a segui-la até sua casa. Em certo momento, Corey desligou o celular, chegou na casa de Verônica, tirou a vida dela, coletou as balas, pegou o celular de Verônica, ligou seu celular e por isso o sinal do celular dela e do celular dele foram exatamente para o mesmo local. Em certo momento, ele quebrou o celular de Verônica, jogou fora, seguiu em direção ao apartamento de sua namorada e passou o dia ali. Ainda naquele dia, ele fez uma postagem em sua rede social. Ele escreveu que tinha feito algo muito importante e que estava ansioso esperando o pagamento por aquilo. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Corey foi considerado culpado e recebeu perpétua, mais 25 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. 7 meses depois, aconteceu o julgamento de Timothy.
Ali no tribunal, os promotores disseram que a motivação para ele ter tirado a vida de Verônica foi por ciúmes, já que ela começou a ter um envolvimento com Brian enquanto ainda estava casada com ele, e aparentemente, mesmo sabendo sobre isso, Timothy nunca quis se separar. Ele também tinha inveja de sua ex-mulher porque ela estava prosperando no trabalho, tinha uma casa bonita, tinha dinheiro, enquanto ele estava passando por dificuldades financeiras. Timothy também estava com raiva devido à guarda do filho, ele também queria receber o seguro de vida, e se ele formalizasse o divórcio com Verônica, ele não ia ter mais direito. Então, por isso, os promotores acreditam que ele teve uma conversa com Corey e eles decidiram fazer isso antes que o divórcio dele saísse. Documentos também provavam que Timothy ameaçava sua ex-mulher. Ele dizia que bastava apenas um telefonema e tudo aquilo iria acabar. Outra coisa que os promotores disseram é que no dia do funeral de Verônica, Timothy foi até o contador da mulher e disse para ele que queria saber quando ele iria receber o dinheiro. Como aquele não era o lugar apropriado para isso, o contador falou que Timothy devia procurá-lo em alguns dias e então saiu de perto dele. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Timothy foi sim considerado culpado e recebeu perpétua, com possibilidade de condicional após cumprir 51 anos. As matérias, infelizmente, não dizem com quem o filho de Verônica ficou e por isso não tenho como passar essa informação para vocês. Um dos amigos de Verônica, posteriormente, deu uma entrevista, falou sobre ela e disse: "Penso em Verônica e no que ela poderia ter sido. Ela era realmente um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci e uma mãe amorosa. Ela era uma luz enorme, não merecia o que aconteceu com ela." Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se você não sabe o que escrever, escreve apenas assistido ou coloca um emoji. Eu vi que algumas pessoas fizeram isso no outro vídeo, então agradeço muito, porque isso me ajuda de verdade. Também não se esqueça de deixar o seu like, que é outra coisa que ajuda muito. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, compartilhe o conteúdo nas suas redes. Obrigada a quem chegou ao final desse vídeo. Como eu sempre digo, se cuidem, observem, analisem os ambientes que vocês convivem, tá bom? Isso é muito importante. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.